Olá, pessoal. Espero encontrar todos bem. Fazer o compartilhamento da tela com vocês. Meu nome é Gabriela de Oliveira. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E eu sou orientada pela professora Carla Cristiane da Silva. O estudo que eu trago hoje para vocês tem como título o efeito de uma intervenção escolar com atividade motora recreativa sobre a competência motora de crianças com excesso de peso. A obesidade, ela é um problema que tem crescido mundialmente, tá? Ela tem aumentado num ritmo alarmante. Só no Brasil, estima-se que 15% das crianças e adolescentes na faixa etária entre 2 a 19 anos estejam com excesso de peso. Apesar da obesidade ser uma doença crônico-pediátrica, ela tem desfechos na fase adulta. Na infância, os problemas estão relacionados principalmente com o bem-estar físico, social, emocional e com a autoestima dessas crianças, uma vez que elas tendem a sofrer muito mais bullying no ambiente escolar do que as demais crianças com peso normal. Além disso, o excesso de peso pode levar a problemas relacionados à competência motora, porque essas crianças nem sempre estão engajadas em atividades físicas de intensidade moderada a intensa, então elas não conseguem desenvolver de forma apropriada a competência motora. Por isso, nosso estudo de hoje teve como proposta aplicar uma intervenção motora com atividades, uma intervenção recreativa com atividades motoras, para verificar se há diferença na competência motora dessas crianças com excesso de peso. Para isso, a nossa amostra ela foi composta por 26 escolares de ambos os sexos, tá? Foram 13 meninas e 13 meninos que estudavam na mesma escola. Como critério de inclusão, essas crianças deveriam ter o IMC acima do percentil 85, de acordo com a Center for Disease Control and Prevention, que é a CDC. E também foi verificada a maturação esquelética dessas crianças através do raio-x de mão e punho esquerdo, porque essas crianças deveriam estar no estágio pré-púbere ou no início da puberdade. Então, foi feito esse raio-x para verificar a idade óssea e todas as crianças desse estudo estavam de acordo com os critérios de inclusão. Como critério de exclusão, as crianças não deveriam estar participando de nenhuma outra atividade supervisionada, exercícios físicos, fora das aulas de educação física. Então, além dessas aulas feitas na escola, elas não poderiam estar participando de nenhuma outra atividade. Os procedimentos experimentais, né, a nossa intervenção, ela foi composta por 36 sessões de atividades motoras recreativas. Então, foram 3 aulas por semana, ao longo de 12 semanas, com duração de 60 minutos cada uma. Essas aulas, elas aconteciam em período de contraturno escolar, então essas crianças realizavam as aulas de educação física normalmente, não houve nenhuma intervenção nessas aulas, não houve intervenção relacionada à dieta, apenas a intervenção com as atividades recreativas motoras no período de contraturno, que foi supervisionada, foi aplicada por um profissional capacitado, e ele aplicava atividades locomotoras, manipulativas e de equilíbrio. Para análise desse momento pré e pós da competência motora, foi utilizado o TGM-D2, que é o Test of Gross Motor Development. Esse teste ele é composto por uma bateria onde são avaliadas 12 habilidades motoras, 6 manipulativas ou de controle de objetos e 6 locomotoras. O avaliador, para fazer esse teste, ele realizou uma bateria completa no primeiro momento, para que as crianças pudessem ver como era realizado todo o teste, e as crianças também realizavam uma primeira rodada somente para conhecimento, somente para verificar se ficou com alguma dúvida, se o teste foi bem entendido. Feito isso, esclarecido todos os momentos, né, todos os testes, as baterias,
essas crianças realizavam mais 2 vezes, e aí sim essas 2 outras vezes foram gravadas, e posteriormente elas foram colocadas numa planilha específica para que fosse calculada a pontuação desempenhada por essas crianças no momento pré e pós. A análise dos dados, elas foram feitas através do Will Coxon. A gente utilizou o Will Coxon para identificar a diferença entre esses momentos. Foi utilizado o Kolmogorov-Smirnov, mas os pressupostos de normalidades não foram atendidos, por isso optamos pelo Will Coxon. Aqui eu apresento para vocês um box plot, onde mostra a mediana e o intervalo interquantílico da competência motora. Então, na figura A, nós temos os resultados referentes às habilidades de locomoção. Na figura B, nós temos relacionadas ao controle de objetos. É nítido verificar que houve uma diferença significativa na média dos resultados no momento pós. E aqui na figura C, nós temos os resultados referentes ao consciente motor, que é a razão entre a locomoção e o controle de objetos, onde também é possível verificar que houve uma melhora no momento pós da intervenção. Ou seja, a atividade, a intervenção, ela teve um efeito significativo na melhora da competência motora. E quanto maior a coordenação motora, maior a competência motora, menor a adiposidade corporal. As crianças com obesidade, em geral, elas tendem a não se engajar em atividade física, então elas não conseguem desenvolver habilidades específicas da competência motora. Na fase da infância, é o momento ideal para que essas crianças desenvolvam e mantenham hábitos relacionados a atividades físicas de nível moderado a intenso, né? Que elas se engajem em exercícios físicos. Então, é muito importante que essas crianças com excesso de peso, elas tenham um estímulo desde a infância para participar dessas atividades. Assim, elas mantêm não só a melhora na competência motora, mas em outras variáveis relacionadas à saúde, como aptidão física, melhora da saúde, enfim, essas crianças precisam ser inseridas desde a infância em atividades físicas de nível moderado a intenso, para que elas levem isso para a vida adulta. A probabilidade de uma criança que está inserida em algum esporte continuar ele ao longo da vida é muito maior do que aquela criança que nunca praticou nada na infância começar a praticar quando for adulto. E aí, quando ela é adulta, ela já não tem tanta competência motora quanto ela poderia ter adquirido ao longo da vida toda. Então, conclui-se que uma intervenção escolar com atividades motoras recreativas constatou um efeito positivo sobre a competência motora de crianças obesas. Queria deixar aqui meu agradecimento à Fundação Araucária e à Universidade Estadual do Norte do Paraná. Aqui estão algumas das referências utilizadas. Deixo aqui meu muito obrigada. Para qualquer dúvida, estou à disposição, tanto por e-mail quanto ao fim da apresentação. Agradeço. Tchau. The end.